irei apresentar o trabalho que tem como título Boolean Defuse, avaliação de usabilidade de jogo desktop para apoio na aprendizagem de expressões lógicas. Esse trabalho foi escrito por mim, José da Silva Souza Nogueira, Uliane Thalita Almeida Veras, João Emerson Nicolau da Silva e Richardson Alves Demery, todos da UFRPE, Unidade Acadêmica Serra Talhada. Com o avanço tecnológico, o que muito ocorre é a melhoria na prestação de serviços nas mais diferentes áreas, como por exemplo agricultura, saúde e produção de bens. Na educação não é diferente. Com a introdução da tecnologia, é possível fazer a reinvenção do ambiente acadêmico, fazendo com que a aprendizagem aconteça de uma forma mais dinâmica. De acordo com o Prensky, em artigo publicado em 2001, os alunos mudaram. Dessa forma, é necessário se repensar as práticas de ensino e fazer com que elas se adaptem aos alunos da nova geração. Nesse contexto, os jogos digitais eles surgem como uma ferramenta importante para o educador, pois eles são capazes de fazer com que o processo de aprendizagem seja mais dinâmico e divertido, fazendo com que os alunos ocupem o papel de um personagem mais atuante no processo de ensino-aprendizagem. No entanto, não basta apenas que façam a inserção desses jogos digitais ou outras ferramentas, é necessário também que se atente para a usabilidade, pois um sistema que possui uma usabilidade ruim, ele deixará de ser utilizado e será substituído por outro sistema que tem uma usabilidade melhor. O objetivo desse trabalho é fazer a avaliação de usabilidade tanto do ponto de vista de design quanto pedagógico do jogo educacional Boolean Defuse. Para dar prosseguimento, teremos que ver alguns conceitos primeiro, como por exemplo usabilidade de software. Usabilidade de software diz o quão fácil é de usuário completar um objetivo específico numa aplicação, em um sistema, de forma que ele consiga ter eficiência e satisfação ao fim desse processo. De acordo com o CIBS, em artigo publicado em 2010, a construção de uma interface boa ela passa pela análise de diversos componentes, como por exemplo o ambiente e o usuário. Dessa forma, é necessário que se tenha a presença do usuário durante todo o processo de desenvolvimento de um sistema. As heurísticas de Nielsen, elas estabelecem um grupo de princípios de usabilidade que buscam facilitar a avaliação de interfaces, de forma que fique mais fácil que se encontrem falhas que possam comprometer a experiência do usuário e também fazer a avaliação durante todo o processo de desenvolvimento. As heurísticas de Nielsen, ao todo, elas são 10, no entanto, não é necessário que se faça a utilização de todas elas em um sistema. As expressões lógicas, de acordo com Berg, em livro publicado no ano de 2005, se formos olhar do ponto de vista de termos computacionais, ela há muito se assemelha às fórmulas matemáticas, uma vez que consiste de um conjunto de variáveis e constantes que estão relacionados por operadores. Dessa forma, criando fórmulas que, ao serem avaliadas, elas nos retornam um valor. Os operadores eles podem ser utilizados tanto para criar expressões de armazenamento, como expressões lógicas, que são capazes de guiar o fluxo de execução de um programa. As expressões lógicas são, assim, algo essencial para os alunos, tanto da disciplina de programação quanto de engenharia de hardware. Quanto ao Boolean Defuse, o seu objetivo é auxiliar os alunos a praticar expressões booleanas. O seu desenvolvimento foi feito utilizando a linguagem de programação Java de uma forma pura, ou seja, sem a utilização de engines ou frameworks. O padrão arquitetural utilizado foi o MVC e o padrão DAO foi utilizado para acessar a base de dados. O XML ele possui dados que serão utilizados na construção de elementos do cenário. Quanto às regras do Boolean Defuse, ele é um jogo colaborativo, então deve ser jogado por duas pessoas. Um que vai ocupar o papel de operador, que será responsável por desarmar a bomba, e o especialista, que será responsável por passar as instruções para o operador. Nenhum operador tem acesso a um manual e nem sabe o procedimento para o desarmamento, e nem o especialista tem acesso à bomba. Então, dessa forma, eles devem conversar entre si e trocar informações para descobrir qual procedimento deve ser realizado. A bomba ela é formada por 4 módulos, que estão sendo marcados pelas letras de A até D. Cada um dos módulos ele contém um puzzle específico que possui um desafio relacionado às expressões booleanas. Também existe um cronômetro que delimita o tempo limite para a resolução de todos os desafios, que é um tempo de 5 minutos. Caso esse tempo seja zerado, a bomba explode. Quanto à metodologia utilizada, inicialmente foi realizado um questionário, que era composto por um grupo de 25 questões, sendo 5 delas para definir o perfil do usuário. Essas questões elas foram estabelecidas para garantir que os alunos que realizaram o experimento conhecessem o assunto, as expressões booleanas. Também foram utilizadas 10 questões
tanto de usabilidade de design quanto de usabilidade pedagógica. Em ambos, as perguntas eram feitas na forma afirmativa, e sua resposta era dada através da escala Likert, com respostas que iam desde discordo totalmente até concordo totalmente. Também foi realizada uma análise estatística, através do teste de Q-quadrado, que serve para fazer a testagem de uma hipótese. Para isso, ele faz uma medição da dispersão dos valores que são observados com os valores que são esperados. Como eu disse, o Q-quadrado ele serve para fazer a análise de uma hipótese, então é necessário que se definam as hipóteses. Foram definidas duas hipóteses, uma hipótese nula, que diz que o grau de usabilidade de Boolean-Diffuse não fornece contribuições significantes para o processo de aprendizagem de expressões lógicas, ao contrário do que dizia a hipótese alternativa, que dizia que o grau de usabilidade de Boolean-Diffuse fornece contribuições significantes para o processo de aprendizagem de expressões lógicas. Também outro método utilizado foi o System Usability Scale, ou SUS, que serve para avaliar aplicações e interfaces através de 10 perguntas que tem como objetivo quantificar a satisfação, efetividade e eficácia da utilização de uma interface. Para realizar seu cálculo, você pega as respostas que são dadas das perguntas, que estão na escala SUS, de discordo totalmente até concordo totalmente. Esses valores as respostas serão substituídas por valores que variam de 1 até 5. Nas perguntas ímpares, eu subtraio o número 1 da resposta que foi dada pelo usuário. Enquanto que nas perguntas pares, eu subtraio de 5 o valor da resposta. Em seguida, eu faço um somatório de todos esses valores e multiplico por 2,5. Com isso, eu tenho a minha nota. Com a nota em mãos, eu posso ver agora a minha classificação, que vai desde pior imaginável até melhor imaginável. Também foi realizada uma entrevista em que os alunos que fizeram a utilização do software disseram quais foram os problemas de usabilidade que eles encontraram. Esse momento foi feito de uma forma aberta, em que foi feito um círculo e todo mundo poderia falar, todo mundo poderia colaborar com os argumentos uns dos outros, ora embasando, ora questionando o que era dito. Dessa forma, era possível verificar quais eram os problemas comuns e qual problema era específico de um único indivíduo. Quanto aos resultados, o perfil estabelecido foi que 55% dos participantes tinham idade entre 19 e 21 anos. A mesma quantidade tinha familiaridade com expressões lógicas a menos de 2. E 85% dos participantes afirmaram que jogavam jogos digitais frequentemente. Quanto ao questionário, as respostas dadas pelo questionário, elas foram agregadas de forma que a gente pudesse ver qual era a opinião dos indivíduos sobre cada uma das heurísticas. As heurísticas que foram utilizadas para verificação foram as mesmas que foram adotadas na fase de desenvolvimento do projeto, que são elas a facilidade de aprendizagem, reconhecer ao invés de lembrar, visibilidade do estado do sistema, estética e design minimalista. Em seguida, eu peguei as respostas que anteriormente estavam na escala SUS e fiz um agrupamento delas. Em vez de ter as 5 variantes, eu tinha apenas 3. A concordância, que ele acumulava as respostas, tanto que era concordo quanto concordo totalmente, e discordância, que era de discordo a discordo e discordo totalmente. Após pegar todos esses valores e colocarmos em um gráfico, foi possível perceber que houve uma grande aceitação das heurísticas, sendo que todas tiveram aceitação maior do que de 70%. No entanto, para fazer melhorias na interface para que ela fique o melhor possível, demos uma olhada mais a fundo e podemos perceber que existe um nível de nulidade um pouco maior nas primeiras duas heurísticas, que é a facilidade de aprendizagem, conhecimento ao invés de lembrar, em relação às demais. Os valores encontrados nela de nulidade equivaliam a cerca de 3,88% das respostas, enquanto que nas demais não chegava a 7%. Agora, quanto ao teste estatístico. No teste estatístico, nós pegamos os valores das frequências observadas de cada um dos questionários, tanto pedagógico quanto de design, e com base neles, nós calculamos as frequências esperadas. Em seguida, executamos o cálculo do Q-quadrado e obtivemos para cada um dos testes de pedagógico e de design valores idênticos, que foram o Q-quadrado de 16. Em seguida, utilizando um grau de liberdade de 4 e um nível de significância de 0,05 ou 5%, nós encontramos um valor tabelado para o Q-quadrado, que foi 9,488. Em seguida, fizemos a soma dos dois quadrados, que foram calculados, que deu 32.
E para fazer a verificação se a hipótese nula é rejeitada ou não, verificamos se o valor calculado é maior do que o tabelado. Caso sim, a hipótese nula é rejeitada e a hipótese alternativa é aceita, o que aconteceu. Então, podemos concluir que o grau de usabilidade do Boolean Diffuse fornece contribuições significantes para o processo de aprendizagem de expressões lógicas. Quanto à avaliação SUS, devemos fazer uma adaptação, pois a avaliação SUS ela presume que as perguntas ímpares são sempre afirmativas e as perguntas pares negativas. Como no nosso trabalho, no questionário, tinha apenas perguntas na forma afirmativa, então as perguntas pares tiveram que ter uma certa adaptação, em que eram invertidas as respostas que eram dadas pelos usuários. Então, caso ele respondesse que concordava totalmente, era listado discordo totalmente. Caso ele respondesse discordo, era colocado concordo. Com isso, a nossa pontuação foi de 75,125 pontos, o que é classificado como bom. Quanto às entrevistas, os alunos ressaltaram que os pontos negativos foi a boa experiência que eles tiveram na interação com o software, com o jogo, e a dinâmica agradável de ter duas pessoas fazendo trabalhos diferentes que devem colaborar juntos para chegar ao objetivo final. E um ponto negativo que eles falaram foi que, inicialmente, eles tinham uma certa dificuldade em entender quais informações eram importantes na comunicação entre operador e especialista. Como conclusão, podemos ter que a avaliação do que quadrado foi positiva, tanto do ponto de vista de design quanto pedagógico. E também que tivemos um pequeno nível de discordância na heurística de facilidade de aprendizagem, a qual os alunos relatavam o que eu falei anteriormente, que eles não sabiam quais informações eles deveriam repassar, o que pode ser melhorado para ter uma aplicação com interface melhor. Quanto à avaliação SUS, podemos perceber que ela é boa, só que ainda pode ser feitas melhorias para que ela melhore ainda mais sua avaliação, em questões como o manuseio do jogo e o quão fácil é aprender a utilizá-lo. Como trabalhos futuros, nós procuraremos solucionar os problemas conhecidos e fazer um desenvolvimento para a plataforma web. Esse desenvolvimento para a plataforma web será feito para que mais pessoas tenham acesso, mesmo as pessoas que não têm um Java instalado nos seus computadores. E também, por fim, realizaremos uma nova avaliação. Eu quero agradecer a todos. Obrigado pelo Sinteli por ter aceitado meu trabalho.